tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é produção de maçã. A gente vai acompanhar como é que está o cenário para a safra brasileira nesse ano e para contar para a gente como é que as coisas estão indo, se o clima ajudou, se o produtor está conseguindo evoluir no campo. Eu convido agora então o Celso Zancan. O Celso ele é diretor comercial e de logística da Associação Brasileira de Produção de Maçã. Celso, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Foi um prazer falar e só reforçando, eu sou engenheiro agrônomo também. Então, tá bom. Celso, vamos lá então. Para a gente começar, eu queria saber qual é a realidade que vocês estão vendo por aí para a produção de maçã. O senhor fala com a gente direto do Rio Grande do Sul, mas o senhor tem informação dos 3 estados do sul do Brasil, né? Qual é a realidade de quem está no campo nesse momento, Celso? Bom, a safra brasileira, o ano passado, ela beirou a 1.300.000 toneladas. Foi uma super safra. Então, assim, dificilmente se repetem super safras. E esse ano, apesar de nós ter tido um inverno bom em 2021-22, mas nós temos, assim, a variedade Fuji, ela é propensa à alternância. Então, ela produziu bastante no ano passado, esse ano ela tem uma alternância. E nós temos um grupo de todas as regiões que a gente se reúne a cada 15 dias, a partir da plena flor, para discutir o tamanho da safra. Então, a gente tem um número bastante aproximado. O ano passado nós acertamos bem essa previsão. O número para esse ano é em torno de 930.000 toneladas de maçã. Tem uma quebra aí em relação ao ano passado, de 28%. Tá? Em cima de uma safra normal, nós consideramos uma safra normal 1.100.000, 1.150.000. Então, fosse numa safra normal, a quebra seria menor. Mas é uma quebra de 28% em cima de uma super safra que nós tivemos no ano passado. E Celso, por que tem essa questão de se produzir um ano mais, um ano um pouco menos, mas condição climática? O senhor falou um pouquinho do inverno, mas em relação a regime de chuva e todas as outras características, né? Foi favorável para o produtor essa quebra unicamente por conta dessa questão natural da planta mesmo, ou tem algum outro motivo por trás disso? Bom, tem outros fatores, mas assim, a macieira, ela é uma fruta, ela é uma espécie que algumas variedades mais e outras menos, que ela tem essa questão da alternância. Se produzir muito no ano, ela alterna no ano seguinte. Para você ter uma ideia, o ano passado a Fuji no Brasil produziu 520.000 toneladas. Nesse ano a previsão é 350, então se veja que é uma quebra bastante grande. A Gala, ela é menos propensa à quebra de safra. Porém, tivemos como todo mundo sabe, o sul do país teve uma seca muito forte. Nós tivemos os meses de dezembro e janeiro extremamente secos. Uhum. E além de seco, né, que acabou prejudicando o tamanho, principalmente da Gala, porque essa já está praticamente toda acolhida, pegou em cheio. Depois que começou a chover, não teve mais tempo de recuperar o tamanho. O estresse térmico também, nós tivemos temperaturas muito fora, assim, chegou um período de janeiro que a temperatura estava 5 graus acima da média histórica, em Vacaria, Fraiburgo e até São Joaquim, que é uma região mais fria. Então, conjugadas as duas coisas, falta de umidade no solo e um estresse térmico, acabou ocasionando essa diminuição no tamanho da Gala, principalmente. E Celso, quando a gente separa essa condição entre os 3 estados, né? Qual que sofreu mais? Tem algum que se destaca na produção desse ano que merece nossa atenção? Bom, a quebra maior ela está no Rio Grande, porque aqui nós temos a quebra, assim, o Rio Grande ele produz bem mais Gala do que Fuji. Uhum. Em Santa Catarina produz mais Fuji do que Gala, porque Santa Catarina, o grosso da produção está em São Joaquim, que tem um clima mais favorável para a Fuji. Então, a Fuji ela teve uma quebra por alternância, e a Gala, então nós temos essa quebra forte na Fuji aqui na região de Vacaria,
E a Gala, como é a nossa produção maior, ela sofreu na questão do tamanho da fruta. Então, se a gente considerar os dois estados, o ano passado, assim, os estados têm uma área muito parecida. Para tu ter uma ideia, o ano passado o Rio Grande do Sul produziu 630 mil toneladas e Santa Catarina 617 mil toneladas. Foram muito próximos, mas o Rio Grande produziu um pouco mais. Neste ano, o estado do Rio Grande do Sul está prevendo colher 400 mil e Santa Catarina 500 mil toneladas. Tá. E Celso, e em relação nesses 28% de baixa que a gente vai ter, né? Como é que o mercado deve responder a isso, essa questão de oferta mais limitada? Os preços, eles já se adequaram a essa realidade ou ainda não? Bom, assim, né? A nossa fruta, como todo, é oferta e procura, né? O ano passado, com uma safra grande, nós sofremos. O mercado com muita oferta, o preço foi de lado o ano inteiro, né? Neste ano, com uma oferta menor, naturalmente o preço sobe, porque os produtores estão produzindo menos por hectare, os custos subiram tremendamente. Se bem que os custos o mercado não olha muito, né? Se tu tem custo elevado, vai ter uma oferta grande, o mercado não quer saber, ele vai te lascar de qualquer maneira. Mas esse ano, então, os produtores estão procurando botar um preço que pelo menos paguem as contas e sobre alguma coisa. Mas como a fruta, como eu falei, o calibre da Gala ele é menor, então nós estamos o mercado está se adaptando à oferta de maçãs menores. E se algum nicho de mercado, alguma parte do país que consome só maçãs maiores ou que exigir maçãs muito graúdas, bom, aí eles vão trabalhar com a fruta importada, né? A fruta importada vem do Chile, da Argentina, eventualmente da Europa. Mas uma coisa importante ressaltar, que se nós perdemos em termos de calibre de fruto, principalmente na Gala, mas essa seca, como ela concentrou, assim, a fruta naquele momento estava com pouca água, mas concentrou o açúcar. Então a gente está com um sabor da maçã excepcional, porque cada variedade ela tem um sabor característico, lá pelos seus ésteres, por, por toda aquela composição. Mas o açúcar, ele é fundamental para dar sabor na fruta. Para vocês terem uma ideia, o normal da Gala a gente colhe com 11 brix e meio a 12 brix. Esse ano ele está com 13,5 a 14 brix. Nós estamos com 2 brix superiores ao normal. E a Fuji vem na mesma linha. Uhum. E Celso, o senhor falou do custo de produção, né? A gente tem acompanhado, essa é uma realidade para o produtor, acho que para o produtor de modo geral no país, mas quando a gente fala em produtor de maçã, Celso, você consegue me dar uma média de quanto que subiu nesses últimos 12 meses? Olha... É possível fazer essa conta? Nós estamos fechando ainda, porque o que acontece? O custo de campo, né? O custo de campo ele está muito ligado à produtividade. Então, se você trabalhar 50 toneladas e trabalhar 30, os teus custos eles vão ser os mesmos e você vai dividir pelos quilos que você produziu. Tá? Então, o custo por hectare ele subiu, não foi assim uma coisa absurda nos últimos 12 meses. Vamos lá que tenha subido, eu não tenho esse número fechado, mas vamos lá que subiu 10, 15%. Porque subiram os insumos, né? Os defensivos todos eles subiram, os adubos subiram tremendamente, né? E a mão de obra sempre tem um valor superior, porque tu tem um reajuste salarial anual, e essa mão de obra, principalmente a de colheita, ela fica alojada aqui, tem todos os custos da alimentação, que está tudo mais caro. Os combustíveis subiram. Então, o custo por hectare, ele subiu, vamos lá, 10, 15%, porém nós estamos colhendo menos por hectare. Então, seguramente dá para dizer que o custo de campo, ele subiu entre 20% e 30%. No packing house,
tem uma outra equação, né? Porque aí tem a questão do frio, a energia elétrica no último ano subiu fortemente, também subiu mais de 20%, e as embalagens, todo mundo acompanhou, né? Com a história da pandemia, as embalagens explodiram e aí nós não tínhamos nem como negociar isso, porque a gente só dava graças a Deus que eles nos atendessem. Então, eu arrisco a te falar que o nosso custo ele subiu nos últimos 12 meses entre 20% e 30%. E essa questão das embalagens já voltou à normalidade, Celso? O abastecimento, sim. Os preços, não. Os preços foram e ficaram, e ainda tem algum repasse ainda, né? A primeira que voltou com atendimento normal foi as embalagens plásticas. A embalagem de papelão levou um tempo maior, mas está se normalizando, não está 100% ainda. A gente tem que fazer umas compras maiores para poder atender alguns meses. E o pessoal das embalagens falam que maio, junho é que a coisa deverá regular, certo. voltar ao normal. E Celso, eu vou aproveitar já que o senhor é diretor também de logística para perguntar para o setor da maçã, né? A gente acompanhou aí um cenário logístico bastante complicado, principalmente quando a gente fala em demanda externa. Como é que foi para o setor de vocês? Também sentiu os impactos? Tem alguma coisa que ainda está acontecendo que precisa melhorar? Como é que o senhor avalia? Bom, a exportação, o Brasil no ano passado exportou 100 mil toneladas, exportou um volume bom. Nós tínhamos uma safra grande, tínhamos fruta com tamanho bom e nós exportamos bem. Sofremos bastante com a questão de container. Alguns mercados ficaram devendo, o mercado de Bangladesh faltou container, então alguns mercados assim. E os preços dos containers subiram muito, do frete ele subiu muito, porque a gente vende FOB, né? Mas para o cliente, na verdade, ele vai somar o preço que ele vai nos pagar pelo produto, mais o frete, né? Então, isso acaba pesando muito. Então, assim, o frete, depois da pandemia, ele duplicou, em alguns casos, triplicou, né? Em dólar, né? Então, fretes que eram 3, 4 mil dólares passaram a 9, 10 mil dólares. Esse ano, o frete continua elevado, ele continua subindo e para algumas praças com muita dificuldade, como estranhamente para a Índia, com muita dificuldade para conseguir. Bangladesh melhorou um pouco, a Europa a gente até consegue com uma certa facilidade, mas a Índia, que é um mercado importante para nós, esse ano a gente tem sofrido. O Brasil vai exportar menos porque nós temos uma safra menor. Então, assim, alguns pequenos produtores, quando a safra é menor e o mercado interno ele paga mais, ele acaba exportando menos. As empresas maiores, elas atendem os clientes lá porque a gente trabalha a médio e a longo prazo. Então, nós não podemos brincar de exportar só quando o câmbio está favorável para nós, né? Ou quando a safra brasileira é pequena. Então, mas esse ano nós temos um problema de tamanho de fruto, né? Porque a principal variedade que exporta é a variedade Gala e ela está muito prejudicada no tamanho. Então, Bangladesh, que trabalha muito com fruta pequena, está ok, estamos exportando bem. Mas estamos com dificuldade para atender Índia, para atender a Europa, para atender outros mercados. A Rússia é um bom mercado também. Nós começamos a mexer esse ano e aí estourou lá a brincadeira da guerra, né? E aí agora está bloqueado as exportações. Nós temos situações aqui até de que o cliente já mandou dinheiro e nós não conseguimos mandar fruta. Parece-me que agora, para essa semana, para a semana que vem, vai começar a liberar, porque esses embargos estão querendo deixar fora a parte de alimentos, eu vi alguma coisa, a parte de insumos, eles querem deixar fora desses embargos. Então, mas é um mercado também que ele trabalha a fruta de todos os calibres, mas também precisa uma parte de frutas mais graúdas. Por isso que a exportação brasileira esse ano ela vai vir pela metade do que exportamos no ano passado, por essas questões. Algumas questões de falta de container,
frete muito elevado acaba inviabilizando a nossa exportação, e também essa questão de tamanho de fruto, que a gente não consegue atender o que o mercado exige, né? E Celso, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à Rússia, que a gente não consegue exportar por conta de todo esse problema que está acontecendo, carga que fica parada, não consegue de jeito nenhum. Essa mercadoria, ela fica no mercado interno? Se não conseguir embarcar? Sim. O que a gente não exporta, a gente vende no mercado interno. Porque a fruta que vai para a Rússia e para esses mercados todos é a nossa categoria 1 do mercado interno, né? Uhum. Então, assim, o ano passado, o Brasil exportou para a Rússia em torno de 20 mil toneladas. Em cima de 100 mil. Foi 20% do mercado, foi Rússia ano passado. E esse ano, naturalmente, nós exportaríamos menos, né? Porque nós não temos aqueles calibres de fruta. E agora vamos ver como é que vai andar. Eles estão demandando frutas. Nossos clientes estão pedindo fruta lá. E vamos ver essa questão da logística, se a gente consegue container. Eles estão até dispostos a pagar um frete mais caro para não ficar sem. Para poder ter esse produto. A gente está falando, claro, da maçã, né, Celso? Mas tem alguma outra fruta que a Rússia pede bastante, solicita bastante, que o senhor tem conhecimento? Assim, às vezes a gente conversa com o pessoal da Abrafruta, né, da Apex também, e o que eu tenho, tá? Eu não tenho maiores dados. Sim. Mas o pessoal que exporta manga, exporta uva, essa parte toda aí, eles têm um mercado muito forte na Europa, eles têm alguma coisa para os Estados Unidos e para o Oriente Médio. Esse mercado da Rússia, Bangladesh e Índia, a maçã é forte, ela é forte nesses mercados. As outras frutas estão começando a desenvolver agora, porque a logística para você mandar para a Índia, para Bangladesh, são 50, 60 dias de container, e nem todas as frutas aguentam esse tempo todo, porque a fruta tem que chegar numa condição que vai ter que ir para a prateleira para poder chegar no mercado e no consumidor final ainda, né? Sim, perfeito. Celso, obrigada, viu, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando aí a produção de maçã, exportação e tudo isso, que pelo visto a gente tem muita coisa para acontecer ainda em 2022. Obrigada, viu? Tem sim, eu que agradeço. Os próximos anos aumentar a exportação de maçãs, e é sempre importante ter as notícias bastante claras, porque para que a coisa flua, né? Que não seja nem para mais e para menos. Então, eu que agradeço e sempre à disposição. Conte com a gente, Celso. Obrigado. Portanto, então, essa foi a nossa parada hoje no Rio Grande do Sul, onde nós conversamos com Celso Zacam, diretor comercial e de logística externa da Associação Brasileira de Produção de Maçã, que trouxe para a gente a realidade aí do que vem acontecendo, né? Safra deve ter uma quebra aí de 28% quando a gente contabiliza Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso é uma resposta da condição climática, mas também da bienalidade da árvore, né? O Brasil produziu bastante no ano passado, é natural que tenha uma redução nesse ano, então por isso que para 2022 a safra deve ter uma redução de 28%. Trouxe para a gente também problema logístico que também atinge o produtor de maçã, com destaque aí para os entraves por conta da Rússia. De acordo com o Celso, a Rússia no ano passado exportou 20 mil toneladas de fruta, de um total aí de 100 mil toneladas que o Brasil exportou, então é um cliente importante, e essa carga está embargada porque, como você sabe, Rússia e Ucrânia não entram no acordo, a gente não tem ainda um cessar-fogo, então é mais um problema que a gente precisa continuar acompanhando. O setor de frutas pode ser mais um aí, já está sendo mais um impactado por conta da guerra. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que daqui a pouquinho o Alexander Horta está aqui na bancada para fazer o fechamento da soja. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.